Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S+ Academy. 3 convidados compartilham as suas visões sobre a transformação e sustentabilidade das cidades, as tendências económicas e os avanços tecnológicos que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste Unlocker, refletimos sobre as estratégias e políticas para o desenvolvimento de cidades inteligentes do futuro. Uma combinação de políticas públicas, parcerias público-privadas, investimentos em infraestruturas tecnológicas e gestão de dados para garantir serviços urbanos. Uma conversa com Pedro Baganha, António Câmara e Nuno Diniz Cortiços. Boa tarde a mais um Unlocker, o podcast da S+A. Meu nome é Nuno Diniz Cortiços, eu sou professor investigador da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, além de outros cargos como professor convidado por outras faculdades e outras ligações que tenho no mundo da investigação. Ativamente participo em conferências deste e de outros temas e hoje tenho o prazer de estar aqui sentado com os convidados da S+A. Pedro Baganha, quer apresentar-se? Sim, olá a ambos, olá a quem nos está a ouvir. Bem, o meu nome é Pedro Baganha, sou arquiteto de formação, fui arquiteto, liberal, a fazer arquitetura durante quase 20 anos, até que um acidente do destino me colocou na rota da política e estou neste momento como vereador da Câmara do Porto com o pelouro do urbanismo, do espaço público e também com o pelouro da habitação, há 7 anos, portanto já estou no meu segundo mandato e estou na Câmara Municipal há 11 anos, para além disso acumulo a presidência de 3 das empresas municipais, uma de habitação, uma de obras públicas e outra de reabilitação urbana. E, portanto, diria que toda a minha vida estive ligado ao território, ligado à cidade, ligado a estas matérias, e é isso que me move e é isso que me interessa, é a intervenção no espaço físico onde os nossos concidadãos fazem a sua vida e portanto, tenho muita honra em ter este privilégio de poder trabalhar para a cidade e para os meus concidadãos. Muito bem. Passo a palavra a António Câmara. Bem, eu tenho sido professor universitário e simultaneamente empreendedor. Estive na base de 8 empresas e várias delas estão cotadas internacionalmente e, se calhar ao contrário dos meus colegas, não tenho trabalhado tanto sobre o meio físico, mas mais sobre as representações virtuais da cidade e do ambiente em geral. Ok. Vamos então dar início aos nossos temas. Hoje, cidades inteligentes. Gostava de iniciar pelo tema sustentabilidade e meio ambiente e de que forma é que as cidades inteligentes podem, de alguma forma, ajudar na questão e ajudar também a mitigar problemas que hoje vivemos relacionados com este mesmo tema. Pedro. Penso eu? Bem, eu, se calhar, começo por dizer o seguinte. Eu acho que uma cidade só é inteligente se os seus cidadãos e os seus dirigentes e os seus, governantes forem inteligentes. Esse é o ponto inicial. Eu acho que a tecnologia não é uma finalidade, é um meio para se atingir um fim. E quando nós estamos a falar de território, e em particular de cidades, esse fim deve ser termos um território onde as pessoas vivam bem, sejam felizes, se cumpram como cidadãos e como seres humanos, de uma forma feliz, de uma forma saudável, etc. Portanto, eu diria que, entendida o conceito da cidade inteligente desta forma, nós sempre tivemos cidades mais inteligentes ou menos inteligentes. Ou dito de outra forma, sempre tivemos cidades que abordavam os problemas de uma forma mais inteligente e outras que abordavam esses mesmos problemas de uma forma menos eficiente, menos eficaz e, portanto, menos inteligentes. Porque muitas vezes, e essa é a leitura que eu faço desta matéria das smart cities, das cidades inteligentes, dos territórios inteligentes, é curioso porque eu venho de uma profissão, a nossa profissão, tinha há 70 anos, digamos, 60, 70 anos, esta ideia salvífica de através da sua profissão, através da arquitetura, criar um mundo novo, uma cidade ideal. Aliás, esta questão da cidade ideal é qualquer coisa que na história da arquitetura recorrentemente aparece. Só que nós aprendemos com o pós-modernismo que se calhar não há cidades ideais, não há profissões que salvam o mundo e, portanto, não há futuros perfeitos. É curioso porque há outras áreas do conhecimento, há outras áreas do saber
que enverdaram um bocadinho por esta mitologia, em que há mundos brilhantes e maravilhosos à nossa frente se nós seguirmos um determinado caminho. Eu não sei se isto é cinismo, se isto é pragmatismo, se isto é realismo. Acho que a arquitetura já abandonou um bocadinho este paradigma. Nós sabemos que não vamos salvar o mundo, sabemos que não é a arquitetura que resolve os problemas todos, e mais ainda que, se calhar, o mesmo problema, de consoante os territórios e as populações, têm soluções distintas e que são as mais apropriadas. Isto dito, ou seja, eu sou algo crítico do conceito das cidades inteligentes aplicado de forma acrítica, que não seja com este enquadramento. Isto dito, é inegável, apesar de não ser a minha área de especialidade, é a do António, que falará certamente com mais propriedade do que eu acerca destas matérias, que nós hoje vivemos um período da história da nossa civilização que nos dá capacidade, instrumentos, conhecimento, ferramentas que não tínhamos há 5, 10, 15, 20, 100 anos. E se bem utilizadas essas ferramentas, de uma forma inteligente, uma chave de parafusos não é inteligente quem a usa. Mas se nós utilizarmos estas ferramentas de forma inteligente, não tenho dúvidas que elas podem ajudar a resolver problemas ou a antecipar a resolução desses problemas. Apesar disso, o que se verifica hoje, acho eu, no globo, no mundo, é que, apesar de todas as ferramentas que temos, há problemas em cidades que são evoluídas, que são do mundo ocidental, que nós gostamos de considerar que o mundo ocidental é o mais evoluído e é o pináculo da evolução da sociedade humana. Não sei se o é, se calhar não é, mas a verdade é que nós vemos que há problemas, designadamente nesta área do meio ambiente e da ecologia, e, enfim, da relação com o planeta. Há cidades neste mundo, nesta esfera, que continuam a ter problemas gravíssimos de mitigação destes problemas e, enfim, não sei, vou invocar, foi muito recente o exemplo, estávamos a conversar há pouco, daquilo que se passou em Valência e que se está a passar na Catalunha, que são cidades de países desenvolvidos, onde, apesar de toda a censurização, de tudo aquilo que se fez, estamos a falar de uma cidade, inclusivamente Valência, que desviou um rio na sequência de umas cheias na década de 50, pois foi esse mesmo rio desviado que provocou agora este problema 60 anos depois. Portanto, temos a capacidade de resolver problemas que o próprio desenvolvimento humano causou. Esse também é outro dos paradoxos, é que alguns dos problemas com que nós nos estamos a debater hoje, muitos desses problemas são provocados pelo ser humano. Sim, temos. Garante-nos a existência dessas ferramentas digitais, sensorização, os gêmeos digitais, a inteligência artificial, algoritmos, etc., a digitalização. Garante-nos esta panóplia de ferramentas que vamos ter um bom resultado? Não nos garante, porque eu acho que aí o garante é, mais uma vez, de que forma é que nós utilizamos as ferramentas que temos à disposição. Portanto, in a nutshell, temos mais ferramentas, também temos mais problemas, se calhar, vivemos num mundo, se calhar, mais complexo, mas tudo depende da forma como utilizamos essas ferramentas. Não há receitas para um mundo perfeito e não há sequer varinhas mágicas que nos resolvem o problema. A realidade é complexa, a realidade é cinzenta, a realidade é dinâmica e é nesta instabilidade que nós temos de encontrar o nosso caminho. Sim, senhora. António. Bem, os seres humanos desde sempre viveram em cidades e quando vivem em cidades têm que lidar com o ambiente físico e o ambiente natural. E portanto, esta no fundo, a procura pela criar inteligência na cidade pode ser exemplificada com um exemplo simples. Temos aqui um livro e eu quero transformar este livro num livro inteligente. E eu tenho várias opções. Uma delas é criar umas etiquetas inteligentes, por exemplo, de RFID, que nos ligam ao mundo dos dados, ligam este livro, esta peça física, ao mundo dos dados. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando a realidade aumentada. Eu reconheço o livro e vou buscar o mundo dos dados. Por exemplo, o QR Code é um exemplo clássico. Eu posso criar sensores que veem, por exemplo, o grau de umidade. E posso ainda
se for incrivelmente preguiçoso, associar um mini robô que me vai buscar um livro, ou um drone que vai buscar o livro e leva para qualquer lado. E, portanto, nós na cidade o que temos hoje é um pouco esta introdução da máquina para dar inteligência, por um lado, às coisas individuais e depois à cidade em geral. E, portanto, esta transição é uma transição extraordinariamente importante, porque imagine-se o que vai acontecer com os carros autónomos. Com carros autónomos, em grande parte, os problemas de estacionamento desaparecem, ou pelo menos o estacionamento localizado. Ok? E essa é uma inteligência que será eventualmente positiva. Nós, por exemplo, com a realidade aumentada, nós vamos poder georreferenciar o território de uma forma impensável. Nós podemos indexar tudo. E quando indexamos tudo, há inúmeras oportunidades. Um exemplo. Eu vivo em Alcântara, há uma drogaria, o Sr. Antunes tem 83 anos de idade. Eu, com a realidade aumentada, indexo todos os produtos dele, ele tem 40 mil, e eu posso pegar no Sr. Antunes, utilizar a inteligência artificial, dar-lhe uma cópia, pô-lo a falar 50 línguas, replicar os modelos mentais, e o Sr. Antunes subitamente transforma uma loja hiperlocal, uma drogaria hiperlocal, numa loja global. Há outra área extraordinariamente importante na parte da inteligência, que é as energias renováveis. Eu hoje, antes de ir para aqui, resolvi ver o que é que o Alibaba tem para oferecer. E se eu comprar as peças fundamentais do Alibaba, desde os painéis solares impressos que posso colocar na janela, aos painéis solares tradicionais, aos aparelhos de ar-condicionado que eu posso montar, aos aquecedores, à energia que capta da luz, basicamente, uma pequena turbina eólica, eu fico totalmente independente. E, portanto, quando nós estamos a caminhar no sentido das cidades inteligentes, nós estamos a borbulhar novos problemas, estamos a criar novos problemas, novas soluções e novas oportunidades. E é muito difícil dar uma pintura geral e um quadro. Há umas que vão ser positivas, outras não são positivas. E eu aqui concordo com o Pedro. Este rótulo maciço das cidades inteligentes e esta ambição brutal das cidades inteligentes não tem em conta o detalhe. E o detalhe é onde nós vivemos. Nós vivemos no bairro, num bairro, numa casa. Nós não vivemos no mundo. E eu acho que a abordagem que existe em cidades como Elysium, ou Neom e várias outras é distópico. Ok? E a distopia não é inteligente. Ok. Continuando. Havia um arquiteto que dizia que Deus estava nos detalhes, não é? Sim. Pedro, tinha aqui uma questão que é a seguinte. Portanto, a inteligência, obviamente, trata-se de, para já, adquirir muitos dados das pessoas, essencialmente, e dos movimentos das pessoas, dos automóveis, da produção de resíduos, por aí fora. Reunir dados. Dados esses que, obviamente, dão inteligência à máquina que vai operar esses dados ou às pessoas que vão operar esses dados. Vamos nesta fase que será uma máquina. Não podemos cair numa espécie de estamos a aderir ou estamos a puxar neste sentido apenas porque existe muita oferta de quase todas as grandes marcas, quer marcas de automóveis, marcas que gerem dados, empresas americanas que já estão neste campo. Não podemos correr o risco dos autarcas estarem a adquirir mais dispositivos apenas para dar esta ideia de modernidade às cidades e que tudo está a ser feito em prol do futuro? Sim, acho que corremos esse risco. Mais uma vez, tem a ver com a forma como utilizamos as ferramentas que temos ao dispor. Nós hoje temos uma responsabilidade acrescida, quem está numa posição de decisão, porque tem acesso a um conjunto de informações e de conhecimento, mais do que há uma diferença entre informação e conhecimento, mas tem acesso a uma quantidade de conhecimento que não é comparável com aquilo que acontecia há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E, portanto, tem, se calhar, a obrigação de tomar decisões mais acertadas do que aquelas que eram tomadas quando não eram baseadas num conhecimento tão robusto, tão sólido. Essa é a obrigação do decisor. O problema do rótulo, e por isso é que eu sou algo crítico a este rótulo das cidades inteligentes ou de smart cities, é exatamente esse.
é porque, por uma mera questão de marketing territorial e até político, se nós quisermos, sei lá, vou caricaturar, vamos pôr uns LEDs não sei aonde, uns painéis LEDs não sei aonde, com umas informações que se calhar não interessam a ninguém, vamos ter... Vou dar o exemplo da terra da minha mãe, Vila Viçosa, 8 mil pessoas, que era uma terra maravilhosa porque não tinha um único semáforo, não precisava de um semáforo. Pois houve um ímpeto de modernidade que levou a que se instalasse pela primeira vez um cruzamento com um semáforo em Vila Viçosa. Não é necessário. Se calhar é algo que orgulha o autarca local, porque é um sinal de modernidade. Vejam lá que nós agora até já temos não sei o quê. Esse é um perigo, de facto, que faz lembrar um bocadinho aquela pulsão que houve nos anos 80 e aquela caricatura das rotundas, não é? Ou dos pavilhões ginodesportivos e multiusos, não sei o quê, que toda a terra tinha que ter rotundas com estátuas em cima. Esse é um perigo real. Por isso é que eu digo, a panóplia de ferramentas tecnológicas que nós hoje temos deve servir para nós termos a maior quantidade de informação pertinente para tomarmos boas decisões. Esta informação não garante uma boa decisão, porque a decisão é humana e nós falhamos. Mas permite-nos, por exemplo, perceber que houve opções, até de planeamento territorial, que foram tomadas há 30 ou 40 ou 50 anos, que hoje nunca seriam tomadas porque não fazem qualquer sentido, nunca fariam qualquer sentido, e a sociedade, entretanto, evoluiu. Por exemplo, estamos em Lisboa, que está neste momento a criar um mega plano de drenagem de águas pluviais, porque ao longo da sua urbanização não havia o conhecimento que levasse a que um planeamento territorial promovesse a permeabilidade do solo, a infiltração da água, o ciclo natural da água, que isso se calhar é muito mais smart, muito mais inteligente do que nós agora estarmos dependentes de sensorização, de grandes obras de hidráulica, etc. Portanto, a sociedade foi evoluindo à medida e vai evoluindo à medida que vai acumulando conhecimento. Mas esse risco existe, esse risco da modernidade pela modernidade é uma pulsão que eu diria que é inevitável quando nós estamos a falar ainda para mais de áreas que dependem de algum marketing pessoal, não é? De algum marketing político, de alguns signos que são percebidos pelos eleitores, pela sociedade, como sendo marcas de progresso e que se calhar não são assim tão marcas de progresso como isso. Portanto, esse é o risco que eu acho que nós devemos evitar. É utilizar as ferramentas que vão crescendo em favor de boas decisões racionais, porque, em última análise, estamos a gerir dinheiros que são todos e estamos a gerir um território que é para todos vivermos e o objetivo é, acho eu, sermos todos cada vez mais felizes. Ok, em termos e agora inaugurando aqui a questão, se calhar, a parte mais tecnológica das ferramentas. Hoje em dia, por exemplo, existem feiras de inteligência artificial onde imensos autarcas, colegas seus vão, mas agora ali para o António, e onde existe uma panóplia de dispositivos que todas as marcas apresentam soluções mais ao nível das microsoluções, aquelas que ajudam, por exemplo, a que não se façam não sei quantos quarteirões à procura de um estacionamento. Aquela ideia que as pessoas estão todas a circular, mas todas querem, no fundo, parar. Acha que estamos a ir mais para o lado das microsoluções e ignorar as macrosoluções, como a questão que referenciou de Valência, por exemplo? Não, é óbvio que tem que haver os dois lados da moeda. Portanto, o que se passa em termos tecnológicos, de uma forma quase pincelar um quadro, é que há esta ideia do mundo dos dados, que tem vindo a ser construído. Há depois as ferramentas para utilizar o mundo dos dados, nomeadamente as ferramentas de inteligência artificial, mas é importante referir que um dos principais avanços que ninguém tem em conta, sobretudo na Europa, porque não há nenhuma firma a trabalhar nisso, é que nós vamos substituir os telemóveis por óculos de realidade aumentada, e os óculos de realidade aumentada e realidade virtual criam dois mundos completamente diferentes. Em primeiro lugar, criam um mundo aumentado, que no fundo é sobrepor a informação que existe sobre aquilo que nós estamos a ver. Eu chego a um prédio e tenho todos os dados do prédio, e depois, através dos gêmeos digitais, a possibilidade de eu ter representações virtuais, onde aí sim posso simular, em termos macro e globais, o que é que vai acontecer. Okay? Portanto, um drama da Europa e de Portugal em geral é que nós não dominamos nenhuma peça de hardware.
Okay? E muitas das peças de hardware nós podíamos ter desenvolvido. E também, e por causa destes large models, nós vamos dominar apenas uma pequena parte. Ok? Porque nós vamos basicamente usar o AI é dominante, vai basicamente tomar conta das ferramentas. E, portanto, o que aconteceu nos últimos 20 anos na Europa em termos tecnológicos, e eu estive num grupo na União Europeia para debater isto, foi uma catástrofe. E a catástrofe foi a 2 níveis. Foi ao nível micro e ao nível macro. Okay? E a questão toda é como é que nós saímos agora disso e temos soberania. Porque a questão toda, hoje em dia, é que deixamos de ter soberania. Se formos a uma Câmara, todos os softwares e as ferramentas estão contratados há 20 anos, eu estou a exagerar, se calhar, a firmas que não estão aqui. Os nossos dados, o problema da rede aumentada e da rede virtual, é que, basicamente, os dados, e eles estão a lutar, e agora com a administração Trump, os dados vão ser deles. Portanto, nós vamos ter o ridículo de ter aqui um jardim em que os dados pertencem a uma firma americana que depois vai vender os créditos de carbono sobre as árvores que estão no jardim. Okay? E a questão toda aqui, e eu aqui falo sob o ponto de vista empresarial de Portugal, é como é que nós lutamos contra isso. E a forma de lutar é ir ao hiperlocal. Nós há muitos anos, para um concurso na Vodafone, batemos todos os concorrentes porque fomos ao hiperlocal. Nós fomos tirar todos os dados. E, portanto, algo que as câmaras portuguesas deviam olhar é como é que elas vão para o hiperlocal e como é que elas criam sistemas no país ou na Europa ou o que for, que lhes sejam muito mais favoráveis, porque hoje, basicamente, é como um alfaiate que vai dar um pronto a vestir. Aqui tem o pronto a vestir, agora adapte-se. Quando nós podemos criar algo completamente diferente. Há um americano que veio para Portugal, escreveu um texto fantástico sobre o que Portugal devia ser. Portugal, em vez de ser o Silicon Valley, devia ser o Illicon Valley, o local onde nós nos curamos, onde nós somos humanos, onde nós comemos, ok? E isso é o hiperlocal. É nós mantermos os restaurantes que estão nas ruas, é mantermos o comércio local. Porque os gigantes americanos, a Amazon, se pudesse, destruía todas as lojas. Olhe-se para o que aconteceu nas ruas em que as lojas fecharam no Covid. Quem é que ocupa as ruas? Imediatamente. São os traficantes de drogas. Nós precisamos de manter aquilo que nós temos de positivo e a tecnologia pode ajudar. Mas é uma tecnologia completamente diferente daquela que está a ser oferecida no mercado global. E mesmo em relação ao hardware, nós perdemos completamente a corrida em relação aos óculos. A Ray-Ban trabalha para a Meta e a Zeiss trabalha para a Apple, mas há muitas outras peças de hardware que se podem criar e onde ainda podemos competir. E no caso próprio, eu estou num projeto de um carro português chamado Tuga, muito imaginativo, que é um microcarro, que eu acho que é o carro do futuro, porque nós olhamos para todos estes carros que têm um condutor, são carros gigantes. O nosso carro tem o tamanho de uma moto, tem o conforto de um carro, tem a robustez de um carro. E articula com, também acho que algo que vai mudar o trânsito, que são basicamente os eVTOLs, os táxis aéreos, e no nosso caso vão pegar no Tuga e levá-lo para onde nós quisermos ir. O Tuga o carro, não o Tuga a pessoa. Os dois. O Tuga e os dois. Agora aqui para o Pedro, que abordou a questão dos gêmeos digitais, eu perguntava-lhe agora se, enquanto autarca, se estão a usar, já agora que vem da Câmara do Porto, se na Câmara do Porto já usam gêmeos digitais e simulações de conforto térmico, vento, ruído e até de qualidade do ar, quando fazem planeamento da cidade e quando estabelecem novos edifícios. Essa pergunta tem duas respostas. A resposta mais rápida é não, no sentido em que não é um gêmeo digital da cidade que nós temos, não estamos aí, estamos a caminhar para aí, mas tem uma outra resposta que é sim, no sentido em que o planeamento territorial já, de outra forma, o PDM atual, que é recente, tem 3 anos, já comporta a questão do conforto térmico, das ilhas de calor, das ilhas de frio, a questão dos ventos, a questão dos ruídos. Não é um gêmeo digital.
Porque, ainda para mais, estando a falar de planeamento territorial em Portugal, nós temos que ter a noção do atraso do atraso do país. Nós estamos num país onde o cadastro não existe, o cadastro não é geométrico. Eu não sei de quem são os terrenos. Ninguém sabe de quem são os terrenos. Nós ainda temos o cadastro manuscrito com a extrema, a norte o senhor não sei o quê, a sul não sei o que mais. Portanto, estamos muito longe, infelizmente, de termos o território... Estamos muito longe de termos o território desenhado, quanto mais sensorizado e replicado digitalmente. Estamos muito longe desse paradigma. Devemos caminhar para aí, devemos, sem dúvida. Apesar das minhas primeiras intervenções poderem colocar na categoria dos velhos do Restelo, eu não sou nada disso. O que eu estou a dizer, a tecnologia é fundamental e essencial para nós termos melhor arquitetura, melhor território, melhor planeamento, melhor tudo. Tem que ser bem utilizada. E devemos almejar termos, se calhar, começar à escala do quarteirão, depois começar à escala do bairro, depois ir para a escala da cidade e, finalmente, à escala do território, porque essa modelação tridimensional permite uma qualidade de planeamento que nós não tínhamos há 10 anos, ou há 15 anos atrás, ou há 100 anos atrás. A primeira vez que tivemos um modelo digital do território foi agora, neste plano diretor municipal, com esta cartografia. Pela primeira vez, fez-se um plano diretor municipal para a segunda cidade do país, baseado em SIG e não em CAD. Não é? E o PDM anterior foi primeiro o PDM feito em CAD, porque antes era... Ou seja, isto de facto está a evoluir muito, muito depressa. Nós temos a cidade cada vez mais sensorizada. Eu tenho um colega no Executivo, o vice-presidente, que tem investido muito na sensorização dessas matérias em particular, até porque ele tem o pluro do ambiente. Nós juntamos a inovação com o ambiente, o que me parece ser inteligente, porque é inexorável que nós estamos a caminhar para um mundo onde os extremos climáticos estão aí, já não temos que nos adaptar. Eu, aliás, devo dizer que estamos... isto se calhar é um bocadinho polémico que eu vou dizer, mas se calhar começava a ser mais inteligente, começámos a pensar em alocarmos o grosso dos fundos disponíveis à mitigação dos efeitos e não à redução dos efeitos, dos efeitos das alterações climáticas, porque esses já cá estão, já existem. Nós hoje temos esta distribuição de investimento desproporcionada para a questão da redução dos efeitos de gases de efeito de estufa na Europa e pouco para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas que já cá estão e estão a matar pessoas. E nesse sentido, sabemos qual é a temperatura que está em cada momento na cidade, sabemos qual é a qualidade do ar, sabemos para onde é que o trânsito está a andar, etc, etc, etc. Tudo isso é crítico para termos não só um planeamento, mas uma gestão de uma cidade eficiente. Mas depois temos o confronto com a realidade. E a realidade portuguesa é a seguinte: até há um ano atrás, o sistema de controle semafórico da cidade do Porto era um sistema baseado em cobre dos anos 90. Porquê? Porque nós lançámos um procedimento concursal há 6 ou 7 anos atrás para mudarmos finalmente esse sistema e para o digitalizarmos, e ele ficou parado nos tribunais durante não sei quanto tempo por causa dos problemas que sempre acontecem com a contratação pública. E qual foi o argumento do Sr. Juiz para não permitir que nós eliminássemos o efeito suspensivo desta ação em tribunal? Está escrito: uma vez que a cidade do Porto vivia desde os anos 90 com este sistema, podia muito bem continuar a viver muitos mais anos com o mesmo sistema da década de 90. Quando nós hoje temos outros automóveis, temos muito mais pessoas a circularem na cidade, temos uma pressão urbana que não tem comparação com aquilo que a cidade tinha há 30 anos atrás, e, portanto, nós às vezes, por muito boas ferramentas e intenções que tenhamos, confrontamos com a dura realidade que é esta. Temos que caminhar para modelos digitais do território e da cidade? Temos, e estamos a fazê-lo. Mas é um percurso que, no nosso caso particular, na cidade do Porto, ainda nos falta bastante. Ok. Agora, obrigado pela resposta. Agora aqui, António, eu queria aqui abordar a questão da privacidade dos dados. Acha que as pessoas que hoje vivem em cidades como Barcelona, que são cidades que se anunciam como inteligentes, têm a noção que estão a partilhar mais dados ainda do que se calhar nas redes sociais com a cidade, e muitos desses operadores são, por exemplo, a Side Labs da Google, e portanto pode usar
os dados para outras finalidades que não são aquelas da cidade? Acha que existe essa questão? Acha que há consciência por parte das pessoas? Não há consciência, mas há apps que se eles descarregarem poderão ver o que é que acontece aos dados que criam. Eu acho que para além da privacidade há outro problema muito grave, que é a segurança. Eu trabalhei com uma firma chamada Yokai Networks, em que a apresentação deles foi: nós conseguimos entrar em qualquer sistema no mundo. Este é o nosso cartão de visita. E como nós conseguimos entrar em qualquer sistema do mundo, nós sabemos defendê-los. É muito curioso, quando a Auto Europa veio para Portugal, levou os primeiros carros da Volkswagen e da Ford para um local em Inglaterra onde havia muitos ladrões de automóveis. E depois prendeu-os e contratou-os. Porque eles sabiam como... E hoje é um pouco isso em relação aos dados. Eu acho que há, obviamente, estes problemas de privacidade e utilização, mas há também o risco de eles serem roubados e irem para mãos que são ainda piores do que aquelas que pura e simplesmente querem usar esses dados para fazer dinheiro. Há outros que querem roubar dinheiro ou qualquer outro assunto. Portanto, esse é um assunto fulcral e em que todas as organizações têm que ter cuidado, e há violações constantes e basicamente eu acho que não há a verdadeira consciência e muitas vezes há a consciência e as pessoas pesam os custos e benefícios e dizem what the hell. Ok. Posso acrescentar uma coisa? Com certeza. Ir na esteira do que o António acabou de dizer. É de facto um paradoxo o mundo em que vivemos hoje. Mais um exemplo concreto. Nós tivemos não sei quantos anos à espera que a Comissão Nacional de Proteção de Dados permitisse instalar a segunda fase das câmaras de videovigilância na cidade do Porto, que estão agora a ser instaladas e que já surtiram efeito, porque a primeira fase já teve resultados palpáveis, já se conseguiu combater a criminalidade com a primeira fase destas câmaras. E nós tivemos que ter um conjunto de salvaguardas inacreditáveis. Vocês não imaginam o que foi preciso fazer para serem autorizadas as câmaras de videovigilância, às quais só a PSP tem acesso. Uma sala fechada, protegida, etc. E, no entanto, todos os dias nós temos os nossos dados aí, na nuvem, no meu telemóvel, não é? Eu faço uma chamada pelo WhatsApp, enfim, o WhatsApp por acaso não é um bom exemplo, mas isto é um paradoxo, porque nós somos muito legalistas e muito protetores dos nossos dados pessoais na teoria, mas depois na prática, na nossa vida cotidiana, chapéu, quer dizer... Eu acho que há uma... Quer dizer, há coisas que nós gostamos de vender e há coisas que nós gostamos de guardar para nós, não é? Mas é que existe a forma como anunciamos e os segredos que temos. E eu acho que as redes sociais também são um espelho disso. As pessoas têm os seus segredos e não os demonstram e querem, no fundo, expor-se de outra forma da qual querem ser compradas. E agora ia perguntar outra coisa, que é, com esta coisa dos dados, portanto, as pessoas estão na cidade, os dados estão a ser recolhidos na sua vida, as pessoas não têm consciência disso, e a minha questão é, nesta introdução destes objetos, destes sensores, da coordenação de massas, na regulação dos semáforos relativamente à qualidade do ar, ou ao fenómeno da ilha de calor, ou outros fenómenos, se há um evento na cidade e nós queremos desviar o trânsito, por exemplo, há um jogo no Dragão, é preciso desviar o trânsito do Dragão e, portanto, os semáforos têm que operar de forma diferente e criar até atrações de forma a que as pessoas vivem. Não existe o perigo das cidades, no fundo, estarem a ser um maestro e os cidadãos estarem a ser apenas instrumentalizados da forma como operam as suas vidas? A pergunta é interessante, mas eu por acaso acho que não. Acho que não há que esse risco, enquanto nós vivemos numa sociedade democrática e escrutinada, enfim, esse risco existe sempre, naturalmente. Mas com os checks and balances que existem sempre numa sociedade democrática como a nossa, parece-me que esse risco é mitigado. Sinceramente. Diga. Não, eu acho que, curiosamente, esse vai ser um dos problemas quando os carros forem autónomos. Porque já houve várias experiências com os carros autónomos, que basicamente eles seguem algoritmos que não têm nada a ver com a nossa vontade pessoal. Obviamente, mais tarde vai sempre ser possível a interferência humana, mas as experiências que têm havido com carros autónomos é exatamente essa. As pessoas estão ali e são levadas, muito um pouco como o Uber, em cidades que nós desconhecemos, ou
nós estamos à mercê do outro trem e não controlamos nós próprios o nosso destino. Mas se estivermos a falar de uma sociedade como a chinesa, por exemplo, nada do que disse é verdade. Nós estamos a falar. Eu vou esclarecer melhor. Portanto, quando nós vemos produtos para cidades inteligentes a ser vendidos, quem vende esses produtos vê o cidadão com determinados comportamentos, que vai tentar, de alguma forma, servir esses comportamentos. A pessoa levanta-se de manhã e, portanto, o autocarro já está à sua espera, porque eles sabem que há uma série de pessoas que apanham àquela hora o autocarro, que os leva à estação. Na estação, provavelmente, já está tudo pronto para os receber, até se calhar, depois, quer dizer, isto com os dados a fluírem, até pode dizer, olha, esta massa de pessoas acabou de deixar as pessoas na escola, vamos agora vender-lhes mochilas, não é? Aqui nas publicidades. Isso vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas que isto vai ser tudo adaptado. Portanto, a questão é que se nós não estamos se no futuro não corremos o risco, eu não estou a dizer que estejam em causa as liberdades e garantias. Mas, de alguma forma, estas nuances poderem estar a surgir encaminhadas e, no fundo, estão a estabelecer a forma como nos comportamos. Em certo sentido já estão, não é? Eu, quando abro o meu telemóvel depois de ter uma conversa sobre não sei o quê, a primeira coisa que me aparece é a publicidade sobre o tema que acabei de... Não, eu acho que nós podemos ir até aos anos 50, e os anos 50 os Estados Unidos começou com campanhas de publicidade dirigidas à população para induzir comportamentos. Eu acho que isso sempre existiu de uma forma ou de outra. É verdade, mas por exemplo, no telemóvel nós somos livres, lá está, de comunicar, de abrir, mas nas ruas, não, quer dizer, eu acho que há aí, isso é outro nível, não é? Sim, mas eu percebo a vida é outro nível. Eu percebo o que o António diz, esta questão desta engenharia social. Sim, o que acontece hoje é que há mais ferramentas ou se calhar ferramentas mais sofisticadas, mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu, sim. Bom, a questão aqui é se ela não pode, no fundo, a cidade, ao programar-se da forma como atua, não pode criar uma ideia ainda maior de grupo, de grupo, de um comportamento de grupo. Por oposição ao indivíduo. Enfim, eventualmente será um dos perigos que temos neste admirável mundo novo em que vivemos, não faço ideia. Mas é curioso que um dos tópicos extraordinariamente importantes tem a ver com a inclusão social e como é que... E é também muito interessante olhar para Portugal sob esse ponto de vista. Nós somos os 7º melhores do mundo em futebol, 8º. E nós ficamos contentes quando a nossa melhor universidade fica em número 200. Okay? E porquê é que há essa diferença? E eu, como professor, estudei muito este fenómeno. Eu também fui atleta. E a diferença é muito simples. É que no futebol, o objetivo do treinador é que os jogadores sejam o melhor possível. Depois, obviamente, há toda a competição, mas o objetivo de nós no ensino é moldarmos os estudantes aos programas que nos são distribuídos e em que eles têm que passar os testes. E, portanto, nós temos no ensino uma cultura de exame, quase inquisição, e no futebol temos uma cultura de excelência, de superação. Ok, e a questão... portanto, numa cidade ideal, como é que nós devemos educar portanto, os jovens? Eu estou num projeto muito giro no Seixal, que é o Seixal Criativo, que a Câmara... E nós, no Seixal Criativo, o que estamos a fazer é os estudantes serem todos independentes, autónomos e criativos e não fazerem parte... terem a coragem de não fazer parte de grupos com regras pré-estabelecidas. Eles têm ideias e são próprios, e para isso nós ajudamos e apoiamos, exatamente como eu sou do Benfica, a Academia do Benfica faz, bem próximo dali. E eu acho que é um pouco... isso vai acontecer, e acontece, esse regimentar as pessoas, porque elas foram educadas para serem regimentadas. A educação delas todas é, eu vou passar o exame, tem estas perguntas, este formato. Elas não foram educadas para serem rebeldes. E é muito curioso porque no debate entre os Estados Unidos e a Europa, porque é que a Europa perdeu? E a Europa perdeu... Tudo começou com o Steve Jobs, com o iPhone. Até o iPhone, a Europa dominava, tínhamos a Nokia. E o iPhone é um ato de rebeldia. Aliás, há um livro que é The Rebel Cell. Porque agora nós a vemos agora no fenómeno. Qual é o fenómeno americano? São os rebeldes. Okay? E eu acho que falta na nossa sociedade e nas nossas cidades esta educação para a rebeldia, não a rebeldia violenta e
Mas a rebeldia democrática e a originalidade porque essa vai ser fundamental depois para dialogar com as máquinas. Porque senão nós vamos obedecer às máquinas. Bom, eu agora posso dar aqui 2 inputs, porque a minha formação é de arquiteto e eu estou na carreira de professor. Eu, por acaso, acho que na sala de aulas, um bocadinho seguindo aquilo que disse, na sala de aulas os alunos competem entre si e competem com o professor. Portanto, é uma espécie de unidade fechada. No futebol compete-se com os outros. A Europa também faz um bocadinho isto, não é? A Europa não se vê como uma unidade, são países a competir entre si. E os Estados Unidos competem com o exterior. Para fazer essa analogia. Agora, mudando aqui e avançando nos temas, o que é que vocês, e agora se calhar aqui, começo aqui pelo Pedro, já estou neste seguimento, qual é a cidade modelo que o Pedro, em termos de cidade inteligente, que o Pedro vê para, por exemplo, para o Porto? Qual seria para si a cidade modelo? Não sei se inteligente, mas cidade modelo. Bem, cidade modelo para mim, para o Porto, é o Porto, ponto. Okay. Não é por acaso que o logotipo do Porto é Porto, ponto. Porque o Porto é o Porto, ponto. Não tem comparação, não há igual, haverá melhor, haverá pior, mas não há igual. Portanto, não tenho uma cidade... Se a pergunta é qual é o modelo de cidade que eu gostaria de ver implementado na cidade do Porto, não tenho caminho, não tenho resposta para isso. Mas vou-lhe dar exemplo de 2 cidades completamente diferentes, de 2 geografias completamente distintas, que podem ser bons exemplos de políticas setoriais inteligentes e de cariz completamente distinto. Um é Buenos Aires, curiosamente. Eu estive em Buenos Aires nesta qualidade de vereador, portanto, representante do município de Porto há uns anos atrás, e fiquei absolutamente siderado com a qualidade do planeamento urbanístico que aquela cidade tem, porque tem um modelo territorial completamente digitalizado. E, portanto, cada vez que é proposto um edifício novo, colocam um modelozinho na maquete virtual da cidade e percebem qual é a implicação daquilo que está a ser proposto. Que é qualquer coisa que nós temos a anos-luz no Porto. Não sei se há alguma cidade em Portugal que esteja mais próxima. No Porto, infelizmente, não estamos. Isto depois permite uma quantidade de derivadas, qual é o valor de solo, de que forma é que esse valor de solo é alterado com a construção que eu vou permitir ou não permitir, se eu criar aqui um parque, o que é que acontece à volta. Portanto, isso de facto eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo que vi em Buenos Aires e não estava à espera de ver isso em Buenos Aires, devo dizer. Porque, enfim, uma pessoa tem também um certo preconceito quando olha para certas realidades. Portanto, isto é um exemplo daquilo que eu confesso, eu cheguei ao Porto, cheguei à minha casa, à minha agente de urbanismo, e disse, meus caros amigos, estou em Buenos Aires, vamos ver o que é que aquela malta fez, porque é absolutamente notável o que lá está a acontecer, e posso dizer que parte da estratégia de comunicação portanto, deste plano diretor municipal que aprovámos há 3 anos atrás, foi muito baseado na experiência de Buenos Aires e de São Paulo, ao nível da comunicação com os cidadãos, porque não falámos sobre essa dimensão nesta nossa conversa, mas estas ferramentas digitais também permitem um maior escrutínio democrático das próprias decisões da administração, que me parece interessante. Sim. Esta abertura, esta transparência, que eu acho que pode reforçar a própria democracia. Outro exemplo, completamente distinto, na Europa, a cidade do Utrecht, por exemplo, que definiu há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, que o centro da sua ação política é a saúde, e, portanto, todas as decisões que são tomadas nas diversas políticas setoriais do município, incluindo o urbanismo, têm a ver com esta pergunta. Isto melhora ou piora a saúde dos nossos concidadãos? Melhora, fazemos. É inócuo, não se faz. Piora, isso então é que não se faz de todo. É um projeto de cidade, que é perene, independentemente dos ciclos políticos, e esta é uma dificuldade que nós temos em Portugal, é de conseguirmos essa perenidade nas opções políticas e no nosso planeamento. Não depende, stricto sensu, de sensorização, digitalização, do que seja, mas é uma estratégia smart, é uma estratégia inteligente, porque é uma estratégia coerente, levada até às últimas consequências e que, em último sentido, redundou numa cidade muito mais qualificada do que aquilo que ela era há 30 anos atrás. António, como é que gostava de ver Lisboa a evoluir? O que é que para si, quer dizer, assumindo que aqui o Pedro vem do Porto e o António faz a vida em Lisboa, não é? Como é que vê Lisboa inteligente? Eu olhava para 2 cidades também radicalmente diferentes. Uma é Helsínquia. Helsínquia e a Finlândia em geral. A Finlândia tem um documento que foi discutido no Parlamento sobre todos os avanços tecnológicos previstos até 2037 e como é que vão influenciar a sociedade finlandesa, algo que é impensável no nosso
Parlamento, e por outro lado tem a Planeou para o futuro. A primeira cidade tem, no fundo, uma plataforma para o que vai acontecer em termos de transporte aéreo urbano, por exemplo. Mas, verdadeiramente, uma grande influência em mim foi o facto de eu ter sido diretor do programa de Portugal com a Universidade do Texas em Austin e conhecer Austin e conhecer o município de Austin. E o município de Austin é muito interessante. Eu, aliás, convidei o Mayor a vir aqui e falou para os presidentes das câmaras há alguns anos, em que a estratégia da cidade foi, no momento em que o Michael Dell criou a Dell e o John McKee criou a Whole Foods, foi toda a cidade disse como é que nós podemos ajudar estes jovens, tinham 18 e 20 anos, a serem extraordinariamente bem-sucedidos. E, portanto, mobilizou-se a sociedade civil para levar esses dois empreendedores a uma escala que iria mudar a cidade. E a Câmara disse, como é que nós vamos ajudar? E a palavra foi fun. Nós temos que manter o talento aqui, temos que atrair o talento, e o que o talento quer é divertir-se. E para se divertir, eles convidaram músicos, criaram 70 concertos de música ao vivo, criou-se depois o South by Southwest, criou-se a indústria do cinema, dos jogos. E eu acho que Lisboa, curiosamente, quando nós falamos com os jovens que têm para aqui, a percepção deles é que é caótica, mas fun. E, portanto, nós precisamos de retirar a parte caótica, o trânsito. Eu vivo num bairro onde as pessoas estacionam na passadeira e é normal. Okay? Portanto, nós temos que retirar a parte caótica e melhorar a parte da fun. E temos que olhar para o futuro, muito como Helsinki faz, e onde isso não transparece. Provavelmente há pessoas a pensar dentro do município, mas o que transparece é que estamos a tomar questões e a resolver problemas estáticos, e falta um pouco a dimensão estratégica, a sério. E portanto, esses são os dois vetores. E mesmo na FUN, eu acho que há outra parte muito importante, que é criar as indústrias criativas. Uma coisa é o FUN, porque temos aqui praias e é quase natural, e outra é nós vamos apoiar a música, nós vamos criar a parte do cinema, vamos criar algo que é nosso e próprio e que daqui vai para o mundo. E eu acho que essas dimensões em Lisboa são nitidamente insuficientes. Ok, então, continuando aqui com os nossos temas, sendo que a cidade inteligente fará parte das nossas vidas, parece que aqui não há dúvidas, apesar do passo a caminhamos, de que forma é que acham que a cidade inteligente pode melhorar as questões de ética, as questões sociais e as questões económicas da cidade? Por exemplo, aplicado ao caso do Porto, provavelmente conhece melhor. Ou recolha de dados, ou a introdução de tecnologias. Se calhar vou falar daquela matéria que abordei há pouco em passant, que é esta questão do escrutínio da administração. Nós queixamos-nos sempre da burocracia, mas a burocracia é uma coisa positiva. A burocracia é aquilo que nos permite não sermos oprimidos pela administração. É a minha salvaguarda como indivíduo de que o Estado cumpre os meus direitos. O que nós não gostamos é do excesso da burocracia, e isso é que é pernicioso. Ora, a digitalização da administração permite, do meu ponto de vista, acelerar por um lado, acelerar estes mecanismos de controlo da própria máquina administrativa. E, por outro lado, permite que haja um escrutínio permanente e constante da decisão, por exemplo, que eu tomo. O facto na Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal do Porto ser paperless, não ser 100% digital, e, portanto, cada vez que eu tomo uma decisão e ela fica inscrita como despacho, no segundo seguinte, o requerente e o técnico, etc., sabem qual foi a minha decisão e quais foram as informações que levaram à minha decisão. Isto, do meu ponto de vista, cria cria uma responsabilidade acrescida nos agentes que, em determinada altura, vão tendo esse poder de decisão, mas, por outro lado, cria um poder de escrutínio que não existia da mesma forma há uns anos atrás. Portanto, se calhar eu falaria desta dimensão, porque eu acho que a dimensão ética do admirável mundo novo em que vivemos, o António é uma pessoa mais avalizada para a parte económica, para falar sobre ela. O que eu vou propor é absolutamente louco, porque nos anos 90 a China listou nos mercados de Nova Iorque, Nasdaq, 160 empresas do Estado. Okay? Foi buscar centenas de milhares de milhões de euros e dólares
para financiar a China Mobile e todas as operações do Estado. E o que se passa hoje é que há ferramentas completamente distintas hoje, e portanto agora estão um pouco, se calhar vão ser recuperadas agora com a administração Trump, todas as ferramentas do mundo cripto, como os Decentralized Autonomous Organizations e portanto o que eu acho é que se nós olharmos para o futuro, todas as cidades vão ser Decentralized Autonomous Organizations com uma moeda própria. E já existem vários esforços de criar moedas locais e em que provavelmente vão estar cotadas em bolsas internacionais. Eu acho que uma das coisas que a Europa devia fazer era unir os mercados de capitais e haver um mercado de capitais para as cidades. Voltamos à Grécia Antiga, com um preço bastante bem. E havia uma vantagem também, é que os cidadãos, e portanto essa cidade seria uma entidade viva, seria uma empresa-Estado, em que todos participavam, em que todos tinham ações e em que todos percebiam que tinham que concorrer com o seu comportamento e com as suas atividades para a sua felicidade. Ou, neste caso, a felicidade económica e, eventualmente, social. E eu acho que há muito a aprender isso. Isso aplica-se não só às cidades, mas, por exemplo, ao mar português. Eu falei com uma das pessoas mais importantes no mundo das startups israelita e ele sugeriu exatamente isso. O que vocês deviam fazer para o mar era uma firma que tem o Estado, por um lado, tem todas as startups, todos os laboratórios de investigação, tem regras criadas. Epá, vocês vão buscar dezenas de milhares de milhões de euros. E nas cidades é igual. Portanto, toda a gente olha para a Bolsa como um casino, que é um casino, ok? Mas é um casino que pode ser positivo. E eu acho que mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer e com isso resolvem-se muitos dos problemas económicos e sociais e há um divertimento. Vai haver novos mídias locais. Portanto, portanto isto é a parte louca da minha resposta. A parte mais terrena e é que isso tem a ver com o desenvolvimento das cidades e do país. Nós precisamos de ter empresas como a Dell, que exportam 60 mil milhões. Okay? Se nós tivermos essas empresas, e essas empresas forem portuguesas, porque o que está a acontecer, e nós tivemos uma empresa nessas condições, é que vêm uns americanos, nós vamos para lá, eles aumentam o capital, ficamos com 7%, a empresa, temos um patrão novo. Okay? Portanto, o que acontece hoje é que as empresas portuguesas nasceram em Portugal, mas têm patrões que não são nossos. Mas a vantagem de nós pensarmos em relação ao futuro, e novamente pensarmos é por isso que é importante as bolsas na Europa, e nós estamos a fazer isso numa empresa que é invisível, em que mantemos o controle, é esta de criar empresas enormes, porque as empresas enormes depois dão o bem-estar, dão exatamente como aconteceu em Austin. Okay? Todos os anos o Michael Dell dá 250 milhões de dólares há não sei quantos anos para a universidade. E, portanto, este nível de capitalização é fundamental para nós sairmos, para termos salários, para as pessoas não saírem, para sermos atrativos. E, portanto, toda essa parte é importantíssima. E o que falha aí é um pouco esta parte da saída dos mercados de capitais, mas falta outra saída que eu acho que os municípios são importantes e as autarquias, que são a figura do primeiro cliente. Uma das coisas que acontece aos empreendedores em Portugal é que não têm os contactos, é extraordinariamente difícil esse primeiro cliente. E, portanto, toda a gente fica muito contente em levantar dinheiro, mas depois não tem clientes. E, por exemplo, eu trabalhei muito na Holanda. A Holanda tem isso instituído há décadas, aliás, há centenas de anos. Okay. A Holanda tem uma bolsa forte e tem esta política de ajudar, tem Chief Knowledge Officers em todas as organizações do Estado há anos. E eu acho que em Portugal falta muito este benchmark, okay? De olhar para fora, olharmos os comportamentos e o que é que nós podemos fazer aqui. Fora isso, eu acho que nós temos, olhando para a parte positiva, nós hoje temos talento, não só em futebol, nós temos talento em todas as áreas para ocupar um lugar igual ao futebol. E o que a sociedade deve ver é porque é que isto só acontece em futebol. Ok. Agora, como últimos desejos, qual é uma vantagem da cidade inteligente que gostava de ver implementada no Porto, assim, se fosse algo imediato e que pudesse ser de alguma forma? A resolução dos problemas de mobilidade que nós temos. E acho que passa muito por termos inteligência no sistema, que é o que ainda falta. Ok. E na nutshell, hoje o problema é este. António, do ponto de vista do utilizador da cidade de Lisboa, qual era o problema que gostava de ver resolvido
com base nestas propostas de inteligência artificial? Não é tanto inteligência artificial, mas o que eu gostava eram de haver jornais hiperlocais com todos os acontecimentos. Nós fizemos uma experiência patrocinada pelo Google News e com o stand do meu doutoramento com um microjornal em Algés. As pessoas adoram saber quando é que o pão sai do forno na padaria. As pessoas adoram saber qual é o jogo da equipa local. E o que eu gostava é que houvesse jornais hiperlocais, onde eu soubesse tudo o que está a acontecer no meu bairro. E isso é possível e esperemos que isso aconteça. Ok, muito obrigado então. Este foi o Unlocker de hoje. Outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e na Rádio Observador. Obrigado por nos escutarem.